Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um universo fascinante, as sociedades complexas e, claro, mortais dos vampiros. Vamos desvendar como a lore desses clãs funciona na prática de um jeito bem claro e direto. E olha, essa frase já diz tudo. Para começar a entender, a gente tem que ter uma coisa em mente. Para quem é imortal, a sociedade não é só uma questão de escolha, é pura sobrevivência. E é por isso que cada clã desenvolveu a sua própria versão disso, cada uma mais única e, bem, implacável que a outra. Então fica a pergunta, né? Como é que essas sociedades se mantêm de pé por séculos e mais séculos? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui, olhando bem de perto como 4 dos clãs mais importantes organizam a sua eternidade. Para a gente organizar as ideias, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, as estruturas de poder de cada um. Depois, seus rituais sociais e encontros. Aí a gente vê como funciona a moeda do prestígio, ou seja, o status. E para fechar, vamos falar da sombra do Sabá, que é basicamente quem quer botar fogo em tudo isso. Então, vamos lá. Começando pelas estruturas de poder, que são o esqueleto que sustentam o domínio eterno de cada clã. E de cara, a gente já vê dois mundos completamente diferentes. De um lado, os Tremere com sua pirâmide de poder, é uma coisa super rígida, internacional. Pensa assim, cada membro é literalmente ligado por magia aos seus superiores, até chegar lá no topo, no Conselho dos Sete. Lealdade ali não é uma opção, é uma obrigação mágica. Agora, do outro lado, os Toreadores são o oposto. Eles se organizam em guildas, um sistema bem mais solto, baseado em grupos artísticos, onde o poder não vem de cima para baixo, mas sim da influência que você consegue ter. E dentro desse sistema do historiador, o negócio pega fogo. Basicamente, rola uma guerra fria cultural o tempo todo. De um lado, tem os arteiros, que são os artistas de verdade, a galera que cria e patrocina a arte. Do outro, tem os blefadores, que estão mais preocupados com a moda, com as tendências, em serem vistos. É uma briga constante entre quem faz e quem só aparece. Agora, se historiadores estão ocupados com suas disputas culturais, os Ventral, bom, eles estão jogando um jogo diferente. Eles não perdem tempo com isso, eles constroem o sistema. A estrutura deles parece muito uma grande corporação, sabe? Com diretorias, clubes super exclusivos. É ali que o poder de verdade é decidido. Eles são os aristocratas, os líderes, e muitas vezes são eles os príncipes que governam as cidades e criam as regras que todo mundo tem que seguir. Certo. E como toda essa estrutura de poder se reflete na vida social deles? Porque pode ter certeza, de monótona ela não tem nada. É uma verdadeira performance da não-vida. E claro que, quando o assunto é encontro social, os historiadores são show à parte. Para eles, política e arte andam de mãos dadas e as festas são o palco perfeito para essa mistura. E essa dedicação à estética fica super clara no calendário deles. Mas não se engane, não é só festa. Esses eventos são o coração da vida política do clã. Tem o baile, que rola todo mês, e o grande baile, uma vez por ano. É nesses palcos que as coisas acontecem de verdade. Alianças são feitas e, claro, reputações são completamente destruídas. Agora, enquanto os historiadores estão nesses bailes super glamurosos, os malcavianos, bom, os encontros deles são outra história. É como se eles pegassem as tradições de todo mundo e virassem tudo num espelho quebrado, numa grande sátira. A sátira para eles é uma arma e também o jeito deles se conectarem. Eles dão nomes para os encontros que são pura provocação, tipo um círculo das 7 misérias só para tirar sarro do Tremere. Mas por trás de toda essa zombaria existe algo muito poderoso. Uma rede de informações que eles compartilham, que às vezes chamam de teia da loucura. É ali que eles trocam visões, profecias, é um caos organizado que dá uma força incrível para eles. Tá, a gente viu como eles se organizam, como se encontram, mas no fim das contas, o que faz alguém ser importante nessas sociedades? Como é que se mede o valor de um vampiro? Vamos falar sobre a moeda de troca deles, o prestígio. O lance é o seguinte: prestígio é o que move tudo, só que o valor dele muda completamente de um clã para o outro. Para um toreador, prestígio é criar uma obra de arte que todo mundo aclama nos bailes. Para um Tremere, é obedecer sem questionar para poder subir na pirâmide. Já um Ventruve ganha status mostrando poder político e financeiro naquelas reuniões de diretoria. E o Malcaviano, bom, o prestígio pode vir de uma visão genial e perturbadora, ou até de uma piada tão boa que consegue derrubar um príncipe. E tem uma ferramenta que todos os clãs usam para jogar esse jogo de status: a prestação. É basicamente a dívida social que um favor cria. É uma arte, sabe? Um favor que alguém te deve pode valer muito mais do que o favor em si.
É um jeito de manter os outros na sua mão, de transformar um ato de generosidade numa coleira invisível. Mas é claro que nem todo mundo quer participar dessa dança social super complexa. Na verdade, existe uma seita inteira cujo único objetivo é quebrar o tabuleiro e destruir tudo isso. E quem são esses que rejeitam o tudo? Bom, aí a gente entra na maior divisão da sociedade dos vampiros, o Sabá. O Sabá é a antítese de tudo que a gente viu até agora. Eles olham para Kamálila e não veem uma sociedade tentando sobreviver. Eles veem fraqueza, uma negação da própria natureza. Para o Sabá, ser um vampiro é abraçar o monstro interior com tudo, não tentar fingir que ele não existe. E os vampiros que entram para o Sabá, os chamados antitribo, viram basicamente um reflexo sombrio e distorcido do seu clã original. A busca pela beleza de um toreador vira uma obsessão por arte chocante, grotesca. A liderança de um ventru se torna tirania pura e simples. E a loucura perspicaz de um malcaviano se transforma numa arma de terror absoluto. Aí você pode se perguntar, e os Tremere? Por que não tem uma versão Sabá deles? A resposta está naquela pirâmide de poder. A lealdade deles é reforçada com magia, com laços de sangue. A estrutura do clã foi feita justamente para tornar a traição praticamente impossível. A pirâmide é inquebrável, então a ideia de uma facção antitribo significativa simplesmente não funciona. No fim das contas, o que a gente percebe é que a sociedade de cada clã é, na verdade, uma defesa, uma muralha construída para se proteger do monstro que todo vampiro carrega dentro de si, a besta. O problema é que toda muralha tem rachaduras, e cada uma dessas estruturas tem seus próprios pontos fracos, suas próprias maneiras de falhar e deixar a escuridão entrar. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A escolha de um clã, de uma sociedade para um vampiro, não é só sobre ter poder. É sobre decidir como enfrentar uma eternidade inteira de fome e de loucura. É uma escolha entre a ordem, a arte, a percepção ou simplesmente se entregar à anarquia do monstro interior.